Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Sim, você é príncipe e princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo número 15 e 16, ok? Muito obrigado você que nos acompanha no Café com Deus. Começou a assistir, eu sempre te lembro, tá? Vai no gostei, no joinha lá, dá um cliquezinho lá para nós, porque muito nos ajuda, ok? Curtindo para a gente. Mas também te peço para compartilhar para os grupos de amigos, de parentes, do trabalho, né? Da onde você estuda. Muito fortalece. Se inscreva no nosso canal, se você não se inscreveu, vai um link aí nas letrinhas azuis, clicou lá, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? Foi bênção, ação social evangelística. Tá? Vamos melhorar mais ainda ano que vem. Então, estamos aí já para sentar esse mês ainda, né? Para fazer uma avaliação, já com projetos de mudar o mês e o horário, né? Vai ser benção, tá bom? Deus abençoe grandemente. De hora em hora, Deus melhora. Mas teve participação de várias pessoas passando durante o dia todo. Quero agradecer aqui a Secretaria de Saúde, né, que muito nos ajudou, dando todo o suporte ali. O CRAS também, né, secretaria aí que pertence à Ação Social. Quero agradecer também o Judiciário, que nos ajudou bastante, advogados, né? Assim como na saúde tivemos médicos, enfermeiros, foi bênção, tá? Vacinação, coisa foi muito proveitosa, né? Auxílio aí jurídico, foi bênção, muita bênção mesmo, tá bom, queridos? Estivemos orando pelas pessoas, foi um dia de louvor, uma tarde de louvor, né? E descobrindo novos talentos aí, puxa vida, que maravilha, muita bênção mesmo, mas nunca é bom que não possa melhorar, claro. Nós tivemos uma excelente organização, né, muito elogiada, mas precisamos melhorar o nosso horário e o mês, porque teve muita festividade no mesmo dia. Isso faz com que o público fique bem reduzido, né? Porque divide, né, o público em todos os lugares. Então, nós estamos estudando um mês aí que vai ter quase nada na cidade, é onde a gente vai aproveitar, e também o horário, né? Que um dia de sol, tudo isso dificulta. Foi bom, Deus abençoou, porque estava com previsão de chuva, né? Mas digo assim, para as pessoas saírem, para estarem expostas no sol, depois à tarde começou a dar sombra, mas foi muita bênção, amém? Várias barracas, pessoas puderam estar degustando ali, né? Uma boa comida, maravilha. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Você que tem orado por mim também, né? Estou aí recuperando de uma gripe, da garganta inflamada, tomando remédio, chupando pastilha. Mas vamos que vamos, é vida que segue. Aleluia. Vamos lá, Café com Deus, você sabe que é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Amém? Capítulo 5 de Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15 e 16, está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Oh, aleluias! Paulo está chamando a atenção aqui, que o cristão, né, deve olhar como que ele anda. Por quê? Como anda? Porque
Nós tínhamos um caminho no passado, uma caminhada no passado. Outrora, quando nós não conhecíamos a Deus, não é verdade? Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas não estão muito interessadas no seu sermão, no que você prega. Você pode perceber que isso acontece na sua própria família. Se você é cristão, você deve ter percebido isso. Há uma dificuldade muito grande de ganhar membros da nossa família, né? E isso daí não é diferente só com você, não. Isso é com todos os cristãos. Ora, posso trazer a lembrança do próprio Jesus, que pregou, né, o tempo todo, pregou para sua família, pregou para todas as pessoas, e os seus irmãos vieram se converter quase no finalzinho, na crucificação de Cristo. Muitos ainda nem acreditavam que ele era o Cristo, mesmo sendo crucificado. Só quando ele ressuscitou é que puderam ter a convicção de que Jesus era o Filho de Deus. Então, a própria família a gente tem dificuldade. As pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque, às vezes, a gente prega sermão, né? Poderia chamar aqui esse tema, esse Café com Deus, de que viva o que se pregue, né? Porque, muitas vezes, as pessoas te conhecem. A sua família te conhece. Quem convive com você te conhece. Então, não adianta você ficar dando muito sermão, e o próprio Jesus sabia disso. Pouco sermão ele deu para a família, ele procurou mais dar exemplo. Então, é isso que deve acontecer conosco, dar exemplo. Eu me lembro por muitos anos, muito tempo, eu preguei muito para minha mãe, que vivia em caminhos errados, né? Mormente na religião, né? E preguei por muito tempo. Eu me lembro que um dia o Espírito Santo falou assim comigo: não prega mais. Gente, como é que pode? Que voz é essa? Mas eu conhecia bem a voz, como conheço a voz do Espírito Santo. A gente que ora, né, tem intimidade com Deus, a gente conhece a voz do Espírito. Então o Espírito Santo falou para mim: não pregue mais. Só parece loucura, né? Mas o Espírito Santo resiste, o Espírito Santo impede, né? Você lembra que Paulo, quando estava intentando ir para alguns lugares, fazer missão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus o resistiu para que não fosse, o impediu para que não fosse, né? Até que ele teve uma revelação de um macedônio, ele estava em sonhando, teve uma visão, né? E que um macedônio dizia para ele: passa a Macedônia e nos ajuda. Aí ele entendeu que era o chamado para a missão, era para lá. E ele foi muito bem sucedido, né? Então, eu me lembro que o Espírito Santo diz: não pregue mais. Eu calei, não preguei mais para minha mãe. Convivia com ela, tomava café todo dia, passava para ver. Então, um belo dia eu cheguei, ela estava em prantos, sofrendo muito, no fundo do poço. Eu disse para ela: mãe, a senhora sabe o caminho que deve seguir. Eu não vou falar mais nada para a senhora, até porque Deus me impediu de falar. Eu acho que eu só devia aceitar Jesus no seu coração, se arrepender dos pecados, se converter a Cristo. Você quer fazer isso? Ela disse: eu quero, em lágrimas. Eu orei por ela e ela entregou a vida a Jesus. Eu me lembro que no princípio do meu ministério pastoral, né, e eu passava todo dia, tomava café com ela, mas depois eu fui levado para um interior de Minas Gerais, estava pastoreando lá já há algum tempo, 1 ano, 2 talvez, né? Devia ser o 3º a 4º ano do meu ministério, mas eu estava lá 2 anos pastoreando, e eu me lembro que eu me batizei minha mãe lá, porque foi numa dessas vindas que eu encontrei com ela em pranto, né? E que eu vim visitar. Às vezes vinha uma vez por mês, né? Porque dificuldade no princípio do ministério, sem carro. Eu me lembro muito bem disso. Ela entregou a vida a Jesus logo depois de um batismo
que nós tivemos lá na nossa igreja. Ela quis se batizar, eu a batizei. Então, é a vida, o testemunho da gente é que vai conseguir convencer, porque é o Espírito Santo que faz isso. A luz que brilha em nós, ela não pode ser uma luz ofusca, ela tem que ser uma luz que reflete o astro maior, que é Jesus. Amém? Então, isso vai fazer com que o brilho seja tão forte que as pessoas, é impossível elas não perceberem, certo? Era quando Moisés descia do monte, quando ele ia falar com Deus, ficava lá por dias e dias e dias, quando ele descia, o rosto dele brilhava tanto que o povo não podia ver, olhar. Moisés tinha que botar um véu sobre o rosto. Tal era o pecado do povo, né? Então, a gente precisa viver o Evangelho, precisa orar mais, precisa meditar mais na palavra, precisa reservar tempo com Deus. Eu costumo dizer, como você quer viver no céu, com Deus, com Jesus, 24 horas, se você não consegue passar 5 minutos em oração com Ele? Me diga como? Que façanha é essa que você vai conseguir? Meu Deus, me ajuda aí, gente. Não posso nem rir muito que dói. Me ajuda aí. Como? Então é preciso exercitar, é preciso amar, é preciso ter desejo de estar com Deus, reservar tempo, orar. Quando você começa a orar, o joelho dói da dormência, da cansaço, da sono. É igual quando você começa a ler as escrituras, da cansaço, da sono. Você começa a ver, né, um seriado, não dá sono, não dá cansaço, não dá nada, é verdade? Começa aí, vai para a balada aí para você ver, ninguém cansa, tá tudo certo. Mas para as coisas de Deus cansa, porque a carne milita contra o espírito, luta um contra o outro, de maneira que não quer agradar o espírito. O espírito tem sede de Deus, desejo de Deus. Mas a carne, ela não. Ela quer agradar os prazeres da carne, que é o pecado. Por isso que esse capítulo todo, ele vai relacionar sobre o mal, né? Sobre o que nós éramos no passado. Lembrando sobre a prostituição, sobre a avareza, que é o amor ao dinheiro, que também é uma idolatria. Falando sobre, né, a impureza, tantas coisas mais que vai discorrer aqui, né? Que nós éramos trevas, agora nós somos luz. Ele vai lembrando isso daí, né? Então não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, né? Antes, porém, reprovar essas obras, versículo 11 fala isso, e assim vai, né? O versículo que fala sobre o amor ao dinheiro, que é a idolatria, é o versículo 5, e aí vai discorrendo, né? Então, pelo menos aqui, até no capítulo 5, até o versículo 17, vai falar sobre esse mal, né? Que nós somos tentados por ele, mas que nós vivemos no passado, agora não podemos estar vivendo mais. Amém? Nós temos que repreender. Por isso que ele diz aqui, portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, né? Essa é tolos, né? Tolos. E sim como sábios. Porque o tolo, ele não se preocupa com nada, com tempo, com nada. É a tolice dele, a estupidez dele. Porque ele está caminhando para as trevas, ele está caminhando para um abismo, ele está caminhando para o inferno, mas ele não está nem aí. Ele esquece que um dia ele vai morrer, ou que um dia Jesus vai voltar. Uma dessas duas coisas é certa, né? Aí, ele não se preocupa, mas o fato é que a Bíblia diz que nós não devemos andar como tolos, mas sim como sábios. O que o sábio faz? Ele sabe remir o tempo. O que é remir o tempo, pastor? É aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades. Amém? Isso é remir o tempo, porque os dias são maus. Então, nós estamos passando aí um tempo difícil, gente. Na imoralidade, no pecado, nos conceitos errados, torcendo o certo por errado, né? Hoje, quem é
quer as coisas direito, quer as coisas certas, é chamado de extremista. Extremista, ainda é politizam, né? Pega a política e faz politicagem dela. Isso aí, politizam tudo. Tudo é política, tudo você está simplesmente porque você quer a coisa certa, né? Mas graças a Deus, que o Espírito de Deus testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos luz, nós não somos trevas. Por isso nós não aceitamos as coisas erradas. E nós combatemos essas coisas, porque nós somos da luz. Como diz Davi, os teus inimigos, Senhor, são meus inimigos de fato. Amém? Então, a gente não pode dar trégua para o mal. Tá? John Wesley dizia, você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça. Quer dizer, ele vem, pousou, você pode tirar ele, mas você pode impedir que ele forme um ninho. Ele faça um ninho. Amém? Você está andando distraído, um pássaro, qualquer pássaro, um pombo, pode pousar na sua cabeça. Claro, você vai espantar, mas você pode impedir de que ele faça um ninho. Então tem gente que deixa o pássaro pousar e fazer um ninho na cabeça dele. Essa é a grande realidade, né? Porque o mal ele faz isso, o mal ele vem e toca. Mas se você deixa, é igual mosca, né? Você tem que estar sempre espantando. Tem bicho, coitado, animal, que está tão... que ele já não consegue mais espantar aquelas moscas que vão comendo sua pele toda, seu corpo, principalmente cachorro de rua, né? Tá com aquela doença de pele, já viu isso? Isso aí. Ele tenta no princípio, mas depois ele não consegue mais. Ele acostuma com aquilo. É igual sapo em água morna. Se você coloca ele na água morna, ele vai ficar. Se você vai esquentando devagarinho, ele morre assado, porque ele não sai dali, vai mornando e o calor vai aumentando, ele vai acostumando com o calor, daqui a pouco está cozinhando ele. Sapo, rã, perereca. Então, queridos, não, você não pode aceitar a situação. Você tem que rebater. Você tem que condenar as obras das trevas, sim. Mesmo que sejamos chamados de retrógrado, de ultrapassado, não progressista, né, que não aceita a evolução. A evolução que o homem pode ter é com Deus, é buscando nele, porque ele é a fonte de toda riqueza e sabedoria. Fora dele não existe nada. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Não perca seu tempo. Sem Deus nós não podemos nada. E o tempo vai chegar do julgamento a este mundo. E eu não quero ser condenado com este mundo. Amém? Por isso eu julgo a mim mesmo. Eu analiso como eu estou andando. Eu preciso melhorar a cada dia. Sempre digo isso aqui. Eu preciso hoje ser melhor do que fui ontem. E amanhã ser melhor do que estou sendo hoje. Esse é o meu alvo. Jesus, que é o soberano chamado, é para ele que eu olho, né? Ele é o modelo da perfeição. Nunca serei igual a ele, mas me espelho nele e melhoro a cada dia para me parecer com ele. Não é à toa que somos chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. Deus te abençoe. Jesus é o nosso Rei, nosso Senhor e Salvador. Ele pagou o preço por nós, deixando ser crucificado, debaixo de chicotadas, coroa de espinho, carregou a cruz até o alto do Calvário e lá cravaram as suas mãos, seus pés. Ele morreu para pagar os meus pecados, os seus pecados. É preciso você se arrepender, reconhecer isso e se converter a Cristo. Saiba que ele ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está à direita do Pai, intercede por nós. E brevemente voltará. Ele ficou um período de dias, mais de um mês, com seus discípulos, e apareceu a tantos para provar que ele é Senhor da vida, que nem a morte pôde detê-lo. Mas ele voltará. E eu quero orar por você. Quero que você reflita sobre isso.
e entregue a sua vida a Jesus. Pai, esta vida que está ouvindo Café com Deus, que ela se arrependa dos pecados, se ainda não fez, se converta a Ti, em nome de Jesus. Eu oro também por todos que acompanham o Café com Deus, curtindo nossos vídeos, Pai, visualizando, de alguma maneira compartilhando em nome de Jesus. Eu oro pela Yolanda Pinho, minha prima lá de Vicente Carvalho. Oro pela Alcina Lúcia também, que pede sempre oração lá pela Valéria, pela Ana Luísa, nossas primas. Eu oro pela Luana, o Wanderson, e também a Raquel, a filhinha deles. Oro pelo Jorge Luiz Rodrigues e família, que pede oração também pela Patrícia e pelo Franco. O Senhor pode fazer um milagre naquele casal, naquelas vidas. Oro pela pastora Rosaura Marques e família, pela sua causa, pela Nelma Kumaru, lá de Pernambuco, seus filhos e netos. Oro também pela Lena, da nossa Ibre, do Coral Osana e família. Oro pela Camila Vilela, pelo Reinaldo Martins, em especial também pela sua filha, Júlia. Eu oro pelo Valdelândia, pela Valdelândia Melo e família, Valdeni Ramalho e família, Maria de Lourdes e família, Acida Alves e família, sempre comentando os nossos vídeos aí, o Gerson Silva e família, do grupo Gerson Silva, sempre curtindo também nossos vídeos, a Célia Medeiros de Melo e família, Alfonsine Auli e família de Guelma Argélia. Oro também pela Eli Arlete família de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, te aguardo até o próximo. Senta o dedo no compartilhar, hein?